Minha mãe me expulsou de casa no meio da noite e queimou minhas roupas na rua. Até o vizinho trouxe um envelope da polícia. Eu ainda consigo sentir o cheiro de fumaça toda vez que fecho os olhos. É como se o fogo daquela noite tivesse grudado na minha pele, queimado junto com as roupas que minha mãe atirou na rua, como se estivesse se livrando de lixo. Mas não eram apenas roupas. Era minha identidade, os restos do pouco que ainda me restava dentro daquela casa que nunca foi um lar. Minha mãe sempre teve uma preferida, minha irmã gêmea, Helena. Desde criança, tudo era sobre ela. Eu era a sombra, a segunda escolha, a cópia defeituosa. Se Helena sorria, era a alegria da casa. Se eu sorria, minha mãe dizia: engraçado como você tenta imitar a sua irmã. Se Helena errava, era desculpada em segundos. Se eu errava, era grito, castigo e humilhação. Cresci engolindo esse veneno, acreditando que talvez eu realmente fosse menos, que merecia ficar à margem. Naquela noite, a injustiça atingiu um nível que me fez duvidar da minha sanidade. Eu tinha chegado cansada do trabalho, depois de dobrar turno, para pagar minhas próprias contas, já que minha mãe tinha se recusado a me ajudar desde os 16. Quando entrei em casa, percebi o silêncio estranho, denso. Helena estava no sofá, com os olhos marejados, e minha mãe de pé, com uma caixa de papelão cheia de minhas coisas. Você não vai mais morar aqui, ela disse, a voz fria, cortante. Como assim? O que aconteceu? Perguntei, já sentindo o nó subir pela garganta. Foi Helena quem falou, fingindo um choro que eu reconheceria a quilômetros. Ela pegou meu dinheiro, mãe, aquele que eu estava guardando para a faculdade. Eu congelei. Não tinha pegado nada. Nem sequer sabia onde Helena guardava esse dinheiro. Mas minha mãe não quis ouvir. Ela não me deu chance de me defender. Ladrão eu não crio dentro da minha casa, ela gritou, arrastando a caixa até a porta. Vai embora agora. Não quero ver sua cara. Eu tentei explicar, supliquei que me ouvisse, mas quanto mais eu falava, mais ela me empurrava para fora. Foi então que ela fez o impensável. Pegou sacolas com minhas roupas e começou a jogá-las na rua, arrancando das gavetas, dos cabides, como se eu nunca tivesse existido. No meio da calçada, diante dos vizinhos que se reuniam em silêncio, ela riscou um fósforo e atirou num monte de tecido. O fogo subiu rápido, iluminando a noite como um espetáculo cruel. Agora você não tem mais nada para voltar a buscar, ela disse, enquanto eu caía de joelhos, sentindo minhas entranhas revirarem. Helena, atrás dela, tinha um sorriso escondido no canto da boca. Eu juro que vi. Era como se ela tivesse esperado minha destruição por anos, e finalmente tivesse conseguido. Eu fiquei ali descalça, tremendo, com o calor do fogo batendo no meu rosto. Vizinhos cochichavam, alguns riam, outros apenas observavam como se fosse mais uma novela de rua. Ninguém fez nada. Ninguém. E foi nesse momento que um barulho metálico me tirou do transe. A caixa de correio da casa ao lado se abriu, e de lá saiu o senhor Renato, meu vizinho da frente. Ele estava com um envelope pardo nas mãos, pesado, com o brasão da polícia estampado no canto. Ele olhou para mim, depois para minha mãe e disse: "Isso aqui, acho que muda tudo." A expressão da minha mãe empalideceu na mesma hora. Helena engoliu em seco. Eu não entendi nada. O que poderia haver naquele envelope para abalar as duas assim? O envelope parecia pesar toneladas nas mãos do senhor Renato. Eu observava como se fosse uma tábua de salvação no meio de um mar revolto, mas também com medo do que poderia revelar. Minha mãe, por outro lado, arregalava os olhos como se tivesse sido pega de surpresa. Helena, atrás dela, tentava disfarçar, mas o rosto pálido denunciava um segredo. "É melhor você ler isso, Rosa", disse o vizinho, entregando o envelope à minha mãe. Ela hesitou. Ficou alguns segundos com as mãos trêmulas, como se aquilo fosse um veneno pronto para corroer qualquer mentira que sustentava a família. O fogo das minhas roupas ainda crepitava na calçada, iluminando o rosto dela em tons alaranjados. O cheiro de tecido queimado e plástico derretido se misturava ao silêncio sufocante da rua. "Não preciso disso", ela disse por fim, tentando devolver o envelope. Mas Renato recuou. "Precisa sim. A polícia deixou isso na minha caixa de correio por engano. Está no nome da sua filha Helena." O coração bateu tão forte dentro do meu peito que senti como se fosse romper minhas costelas. O nome dela, não o meu. Helena. Minha mãe travou. "Isso deve ser algum engano", disse Helena, com a voz embargada, mas sem conseguir esconder o nervosismo. Renato abriu o envelope e tirou de dentro alguns papéis grampeados, oficiais com carimbos e selos. Ele não leu em voz alta, mas eu vi quando os olhos dele se estreitaram. "É uma intimação policial. Sobre o desaparecimento do dinheiro de um colega de classe, e mais algumas denúncias sobre falsificação de assinatura em cheques." Um choque percorreu todos os presentes. Eu senti minhas pernas falharem. Então era isso. Helena era culpada o tempo todo. A acusação que minha mãe havia jogado contra mim, o motivo pelo qual eu estava sendo expulsa, não passava de uma sombra criada para encobrir as falhas da filha perfeita.
Isso não prova nada, gritou minha mãe, arrancando os papéis das mãos de Renato. Ela é uma boa menina. Deve ser algum mal-entendido. Mal-entendido? Ele rebateu, com uma calma que queimava mais do que qualquer grito. A polícia não manda intimação por mal-entendido. Se fosse sua outra filha, a que você acabou de jogar na rua, eu duvido que você estaria defendendo com tanto afinco. Foi como se a rua inteira tivesse prendido a respiração. As palavras dele cortaram minha mãe em pedaços. Eu queria gritar, chorar, rir em desespero, mas fiquei paralisada. A vida inteira eu fui acusada de ser a cópia defeituosa, a que nunca merecia confiança. E agora, diante de todos, a verdade escorria pelas mãos daquelas duas como lama. Helena tentou falar, mas sua voz saiu trêmula. Mãe, eu posso explicar. Mas antes que pudesse continuar, minha mãe se voltou contra mim como uma fera encurralada. Você fez isso, não foi? Você armou para sua irmã. Você sempre teve inveja dela. Deve ter mexido com esses papéis para parecer que é ela a culpada. O peso da acusação me esmagou. A mulher que me colocou no mundo preferia acreditar que eu era capaz de falsificar um documento da polícia a admitir que sua filha favorita tinha defeitos. Chega, Rosa, disse Renato, erguendo a voz. Você está cega. Todo mundo aqui viu o que fez com sua filha agora mesmo. Jogou ela na rua, queimou as roupas dela, tratou como lixo. E agora que aparece a verdade, ainda insiste em culpar a errada. Isso é desumano. A rua parecia um tribunal. Eu me sentia despida, exposta diante de vizinhos que antes só me observavam em silêncio. Agora cochichavam, trocavam olhares, e pela primeira vez, alguns me encaravam com compaixão. Mas aquilo não curava a ferida aberta dentro de mim. Helena, pressionada, soltou uma frase que fez meu mundo girar. Mãe, eu não tive escolha, eu precisava do dinheiro. Eles me ameaçaram. Eles quem? Perguntei, quase sem ar. Ela se calou, olhando para mim com o medo que não era só de ser desmascarada, mas de algo muito maior. Minha mãe se agarrou a ela, protegendo-a com o corpo, como sempre fez. Entre em casa, Helena disse firme, como se quisesse blindá-la do mundo. Mas antes que se movessem, Renato guardou os papéis de volta no envelope e me entregou. Isso agora é com você. Se quiser, amanhã te levo até a delegacia. Eles vão querer ouvir o que você tem a dizer. Eu segurei o envelope com tanta força que minhas unhas marcaram o papelão. Pela primeira vez em anos, alguém colocava o poder de decisão nas minhas mãos. Eu tremia, entre raiva e medo. Raiva de ter sido destruída pela mentira da minha irmã. Medo do que poderia acontecer se eu levasse tudo adiante. Minha mãe avançou na minha direção, tentando arrancar o envelope, mas Renato a impediu. Toque nela e eu chamo a polícia agora mesmo, disse. A autoridade na voz dele fez até Helena recuar. O fogo das minhas roupas já se apagava em cinzas. Era um símbolo cruel, minha antiga vida havia sido queimada. Restava decidir se eu usaria aquelas cinzas para renascer ou me deixaria afundar de vez. Naquela noite, dormi no sofá da casa de Renato. O envelope não saiu das minhas mãos nem por um segundo. Mas, enquanto a madrugada avançava, uma sensação incômoda crescia no meu peito. A forma como Helena disse eles me ameaçaram, aquilo não saía da minha cabeça. E se a sabotagem não tivesse acabado? E se alguém ainda estivesse de olho em mim? Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, ouvi passos do lado de fora da casa de Renato. Quando fui até a janela, vi uma silhueta parada no portão. Não era minha mãe, nem Helena. Era um homem estranho, alto, com capuz cobrindo parte do rosto. Ele ficou ali, imóvel, olhando fixamente para a janela onde eu estava. O frio percorreu minha espinha. Eu não fazia ideia de quem era aquele homem, mas algo me dizia que tinha ligação direta com o segredo de Helena, e que agora eu era o próximo alvo. A imagem daquele homem parado no portão me perseguiria para sempre. A madrugada estava gelada, e ainda assim ele permanecia imóvel, apenas me encarando como uma sombra sem pressa. A luz fraca do poste iluminava parte do seu rosto, mas o capuz escondia quase tudo. Eu não sabia se ele sorria, se me observava com raiva, ou se apenas esperava um sinal. O silêncio da rua era sufocante. Minha primeira reação foi recuar, o coração disparando. O envelope ainda estava em minhas mãos, como se fosse o motivo pelo qual aquele homem estava ali. Talvez fosse. Talvez Helena tivesse se envolvido com gente perigosa, e agora eu estivesse no caminho deles. Renato, chamei em voz baixa, tremendo. Ele acordou quase no mesmo instante, como se tivesse dormido de ouvidos atentos. Quando se aproximou da janela e viu a silhueta, franziu o senho. Fique atrás de mim, disse, com firmeza. Eu obedeci, com as pernas bambas. Renato abriu a porta da frente devagar. Posso te ajudar? Perguntou, a voz grave quebrando o silêncio da noite. O homem não respondeu. Apenas ficou ali fixo, como se o simples fato de estar presente já fosse uma mensagem. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ele deu um passo para trás e desapareceu pela rua, sem olhar para trás. Quem era ele? Perguntei, ainda tentando recuperar o fôlego. Não sei.
mas tenho a sensação de que não era um simples curioso. Ele sabia que você estava aqui, respondeu Renato, fechando a porta com cuidado. Tem algo muito maior por trás do que a sua mãe e sua irmã fizeram. Eu me sentei no sofá, apertando o envelope contra o peito. A frase de Helena martelava em minha mente. Eles me ameaçaram. Aquele homem fazia parte desse eles. Na manhã seguinte, o sol trouxe consigo a realidade. Eu não tinha mais casa, não tinha mais roupas, não tinha mais família. Só restava aquele envelope e a promessa de ir até a delegacia. Renato me ofereceu um café forte e disse que me acompanharia. Caminhar até a delegacia parecia carregar uma cruz invisível. Cada passo ecoava dentro de mim como um julgamento. O envelope parecia pesar ainda mais. Quando chegamos, expliquei ao delegado o que havia acontecido. Ele examinou os papéis com atenção, confirmou que a intimação era verdadeira e pediu para ouvir a minha versão dos fatos. Contei tudo: a acusação da minha mãe, o fogo na calçada, o ódio de Helena. Senti meu corpo tremer ao relembrar, mas não escondi nada. O delegado me ouviu em silêncio e por fim disse: sua irmã já está sendo investigada por movimentações suspeitas. O nome dela apareceu em denúncias ligadas a um grupo que falsifica cheques e aplica golpes em pequenas empresas. Você pode ter acabado de se tornar uma testemunha-chave. Meu estômago revirou. Golpes, falsificações, ameaças. Helena não era apenas a filha preferida, ela era parte de algo criminoso. Mas por quê? Por que se envolver com isso quando sempre teve tudo nas mãos? Antes de irmos embora, o delegado acrescentou: se aquele homem que você viu à noite tem ligação com esse grupo, então você corre perigo. Recomendo que não volte para a casa da sua mãe por enquanto. Eles podem tentar te silenciar. O mundo pareceu girar. Eu, que sempre fui tratada como a sombra, agora me tornava um alvo. Nos dias seguintes, fiquei hospedada na casa de Renato. Ele me tratava como uma filha, talvez tentando compensar a ausência cruel da minha mãe. Mas o medo nunca saía do meu corpo. A cada barulho de carro, a cada passo na calçada, eu me encolhia, temendo que aquele homem de capuz voltasse. Foi então que recebi a primeira mensagem anônima no celular. O número era desconhecido. Fique longe do caso da sua irmã, ou você será a próxima a desaparecer. Senti minhas mãos gelarem. O celular quase caiu. Renato leu a mensagem comigo e insistiu para que eu levasse aquilo imediatamente à polícia. Fizemos isso. O delegado registrou, mas deixou claro: eles estão tentando te intimidar, mas não recuaremos. Mesmo assim, eu não conseguia dormir. Minha mente rodava em lembranças dolorosas. Eu revivia a cena do fogo, o rosto da minha mãe cheio de ódio, o sorriso disfarçado de Helena. Tudo se misturava com o vulto do homem de capuz e as palavras ameaçadoras. Numa noite, acordei com um barulho vindo do quintal da casa de Renato. O coração disparou. Levantei devagar e fui até a janela. Vi algo que me fez gelar até a alma. Um pedaço de roupa minha, queimada, igual às que minha mãe incendiou, estava pendurado no portão. E preso ao tecido, um bilhete amassado. Saí correndo para chamar Renato. Ele desceu comigo e pegou o bilhete. Estava escrito em letras tremidas, quase rabiscadas: você ainda não entendeu. Ela não caiu sozinha. E você é a peça que falta. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas tinha certeza de uma coisa: não era só Helena que estava envolvida até o pescoço. Havia mais gente, mais sujo, mais profundo. Na manhã seguinte, o delegado me chamou para conversar. Disse que novas informações tinham surgido. Entrei na sala dele, sentindo o coração saltar do peito. Ele fechou a porta, olhou diretamente nos meus olhos e disse: encontramos uma ligação direta entre sua irmã e alguém muito próximo de você. Não apenas próximo, mas da sua própria família. Minha boca secou. O ar parecia ter sumido da sala. Quem? Perguntei, quase sem voz. Ele respirou fundo antes de responder. E foi nesse exato momento que a porta da sala se abriu sem bater, e minha mãe entrou. O choque me paralisou. O que ela estava fazendo ali? E por que o delegado a olhava como se já soubesse quem era o outro nome no esquema? O chão sumiu dos meus pés. Quando minha mãe entrou na sala da delegacia, foi como se o ar tivesse sido sugado de dentro de mim. Eu não respirava, não piscava, não pensava. Apenas fiquei ali, petrificada, com a sensação de que o chão se abrirá debaixo dos meus pés. Ela estava arrumada, o cabelo preso em um coque impecável, as roupas passadas como se tivesse vindo de uma reunião elegante. Era quase impossível acreditar que a mesma mulher, dias antes, havia gritado comigo, me chamado de ladra e incendiado minhas roupas diante de toda a rua. Mas os olhos dela, os olhos entregavam tudo. Havia neles uma tensão, um medo escondido sob a máscara de superioridade. Rosa, sente-se, disse o delegado, apontando para a cadeira ao lado. Ela não hesitou. Entrou com passos firmes e se sentou, como se tivesse o direito de estar ali, como se fosse parte do processo e não uma peça-chave da tragédia. Eu mal consegui segurar o envelope que ainda estava comigo.
Eu não entendo o que está acontecendo, disse ela, com a voz doce que usava quando queria convencer os outros de que era vítima. Soube que minha filha estava aqui e achei que deveria estar presente. Qual das suas filhas, Dona Rosa? Perguntei, incapaz de segurar o veneno da minha voz. A que você protege a qualquer custo, ou a que você jogou na rua no meio da noite? Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Você sempre foi ingrata. Não percebe que só está aqui porque eu tentei proteger sua irmã? Proteger? Gargalhei amargo. Você quase me destruiu por causa dela. Jogou minhas coisas no fogo, me humilhou diante de vizinhos, me expulsou como um cachorro sarnento, e agora aparece aqui querendo posar de mãe protetora? O delegado ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e espalhou alguns documentos. Eu reconheci de imediato o nome da minha irmã em várias páginas, transações bancárias suspeitas, cópias de cheques adulterados, prints de conversas. Mas o que fez meu estômago despencar foi ver outro nome ali, repetidas vezes, Rosa Almeida, o nome da minha mãe. Dona Rosa, disse o delegado, olhando diretamente para ela. Temos provas de que a senhora não apenas sabia do envolvimento da sua filha Helena, como também participou ativamente em parte das movimentações financeiras. Sua assinatura está registrada em transferências e depósitos ligados ao grupo investigado. Isso é mentira. Ela gritou, batendo as mãos na mesa. Estão tentando nos incriminar. Minha filha nunca faria algo assim, e eu muito menos. Temos testemunhas e extratos bancários, continuou ele, sem se alterar. O que resta agora é a senhora cooperar, porque se não fizer isso, vai cair junto com ela. Eu sentia meu corpo tremer, não só de raiva, mas de incredulidade. A vida inteira eu carreguei a culpa de não ser suficiente, de nunca estar à altura da filha perfeita. Agora, diante de mim, a verdade escancarava que minha mãe sempre esteve disposta a tudo, até se afundar em crimes, para manter Helena em um pedestal. Você sabia, sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. Você sabia de tudo, por isso me acusou. Por isso queimou minhas roupas. Era mais fácil me destruir do que admitir que sua filha preferida era uma criminosa. Ela se virou para mim com um ódio que queimava. Você nunca vai entender, não é? Helena é especial. Helena tem futuro. Você sempre foi só, sobra. Uma sombra mal feita que só sabe atrapalhar. Eu faria qualquer coisa para proteger a vida dela. Aquelas palavras cortaram fundo. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Eu já não era mais a sombra. Eu tinha em mãos o poder de derrubar a mentira que sustentara toda a minha vida. Então assuma a culpa junto com ela, retruquei, minha voz firme apesar do nó na garganta. Porque eu não vou mais carregar os pecados que nunca cometi. O delegado anotava tudo em silêncio, mas eu percebia o olhar atento dele. Foi então que minha mãe, num ato de desespero, se levantou bruscamente e tentou arrancar os documentos da mesa. 2 policiais entraram imediatamente e a contiveram, enquanto ela gritava, vocês não vão destruir a minha família. Eu não vou deixar. Não vou deixar essa ingrata acabar com a minha filha. O eco dos gritos dela ainda estava no ar quando o delegado bateu a caneta na mesa e declarou, a senhora vai prestar depoimento oficial agora mesmo. E se continuar resistindo, será presa em flagrante por obstrução de investigação. Fui retirada da sala para não presenciar mais. Mas cada grito, cada palavra dela, ainda me atravessava como lâminas. De volta ao corredor, Renato me esperava, apreensivo. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. Ele segurou meu ombro com firmeza, me ancorando. Você fez o certo. Não pode mais viver debaixo da mentira deles. Mas antes que pudéssemos sair, um policial veio até nós com um aviso. Aconteceu algo. Precisamos que você veja. O levei até o pátio da delegacia. E lá estava, o mesmo homem de capuz da noite anterior, desta vez algemado, sendo empurrado por 2 policiais. Meu sangue gelou. Ele ergueu os olhos e me encontrou imediatamente, como se já soubesse que eu estaria ali. Um sorriso frio se formou em seu rosto, mesmo com a boca cortada e o nariz sangrando. Ele não parecia derrotado. Pelo contrário, parecia satisfeito. Ela já me contou tudo, ele disse, a voz rouca, mas claro o suficiente para que eu ouvisse. Você acha que sua irmã caiu sozinha? Não, mocinha. Ela só foi usada. O alvo sempre foi você. Meu corpo inteiro congelou. Renato me puxou para trás, como se pudesse me proteger daquele olhar. Mas as palavras dele grudaram na minha pele como fogo. O alvo, era eu? As palavras daquele homem atravessaram meu corpo como um soco. O alvo sempre foi você. Eu não conseguia reagir, não conseguia respirar. Como assim eu era o alvo? Se toda a vida especial sempre tinha sido Helena, se minha mãe sempre tinha construído o mundo em torno dela, por que de repente eu, o homem algemado sorria, mesmo com o rosto machucado, como se soubesse algo que ninguém mais ali entendia. O delegado ordenou que ele fosse levado para a sala de interrogatório. Mas antes de desaparecer pelo corredor, ele se virou mais uma vez para mim e sussurrou. Você ainda não faz ideia do que carrega. Eu tremi da cabeça aos pés.
Renato tentou me segurar, mas minhas pernas pareciam não sustentar meu peso. O delegado pediu que eu aguardasse, que o interrogatório revelaria mais coisas. Mas a ansiedade me consumia. Eu precisava entender. Ficamos em uma sala pequena, apenas eu e Renato. O relógio marcava cada segundo como se fosse uma gota de ácido. Quando finalmente o delegado voltou, trazia uma expressão carregada. Ele se sentou à nossa frente e suspirou, como quem precisava escolher bem as palavras. O homem que trouxemos é conhecido como César. Ele faz parte do grupo de falsificação, mas não é qualquer peça. É um dos articuladores. Disse algo peculiar. O quê? Minha voz saiu rouca. Segundo ele, toda a movimentação em torno da sua irmã foi só uma distração. A pessoa que eles realmente queriam atrair era você. Um arrepio percorreu meu corpo. Mas por quê? Eu nunca tive nada. Nunca participei de nada. O delegado empurrou uma folha para mim. Era um relatório bancário. No meio das linhas, o meu nome aparecia, meu nome, associado a uma conta que eu nunca abri. Constava um depósito vultoso feito meses atrás. Isso não é meu, balbuciei, o coração disparado. Justamente respondeu o delegado. Parece que alguém usou sua identidade para movimentar dinheiro sujo. Minha mente girava. Identidade falsificada. Eu, transformada em peça-chave sem saber. Helena e minha mãe provavelmente usaram meu nome como biombo, um escudo perfeito. Afinal, eu era a filha rejeitada, a sombra, a fracassada. Quem acreditaria em mim se eu dissesse que não tinha nada a ver? Então é por isso, sussurrei, a garganta ardendo. Por isso minha mãe me expulsou, queimou minhas coisas. Se eu sumisse, se eu fosse apagada, ficaria mais fácil manter a farsa. Renato apertou meu ombro, indignado. Eles iam te destruir de dentro para fora. O delegado confirmou com a cabeça. O César afirmou que havia ordens para pressionar você, talvez até eliminar, caso começasse a suspeitar. Minha pele arrepiou inteira. Eu quase vomitei. Então aquele homem de capuz na minha porta, o bilhete preso no portão, as mensagens, tudo fazia parte desse plano. A morte rondava meu nome sem que eu soubesse. E quem deu essa ordem? Perguntei, quase sem voz. O delegado respirou fundo. E ainda não temos todas as provas. Mas César insinuou que não foi apenas Helena. Ele mencionou alguém chamado a matriarca. Meu estômago despencou. Matriarca. Eu não precisava de tradução, era minha mãe. Nos dias seguintes, vivi como se cada sombra pudesse me engolir. A delegacia pediu para eu permanecer sob vigilância, e Renato não desgrudava de mim. Mas a dor era constante, não era só o medo de ser alvo, era o peso da traição. Minha mãe não apenas me rejeitou, ela quis me sacrificar para proteger a filha preferida. O pior foi quando, em uma noite silenciosa, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi, com a voz trêmula. Você devia ter ficado calada. A voz masculina ecoou, grave, ameaçadora. O que vem agora não é mais aviso. É sentença. A ligação caiu. Fiquei paralisada. Renato acionou imediatamente a polícia. Mas eu sabia, eles estavam cada vez mais perto. Na manhã seguinte, o delegado me chamou novamente. Ele disse que César finalmente estava disposto a negociar informações em troca de redução de pena. Quando entrei na sala, ele estava algemado à mesa, com os olhos fixos em mim. Não parecia abatido. Parecia um jogador que ainda tinha cartas. Então você é a peça que faltava, ele disse, com um sorriso frio. É engraçado como nunca percebeu. O que você quer dizer? Perguntei, sentindo a raiva se misturar ao medo. Ele se inclinou para frente. A sua mãe e sua irmã podem ter dado a ordem, mas você é a chave. A conta em seu nome guarda mais do que dinheiro. Há documentos, contratos. Se vierem à tona, gente muito maior que sua família vai cair. E é por isso que eles querem você fora do tabuleiro. Minha boca secou. Documentos? Eu não fazia ideia de nada disso. Mas a ideia de que meu nome carregava segredos capazes de derrubar não só Helena e minha mãe, mas gente maior me fez entender a dimensão do que estava acontecendo. E se eu não fizer nada? Perguntei. Ele riu. Então eles vão acabar o que começaram. Você não tem escolha. Quando saí da sala, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o envelope que ainda guardava como se fosse minha última âncora. Renato caminhava ao meu lado, sério, preocupado. Eles não vão parar, disse ele. Você precisa decidir. Ou enfrenta isso de frente, ou deixa que eles te apaguem de vez. Eu sabia que ele tinha razão. Mas o medo era maior que qualquer coragem que eu pudesse fingir. Naquela noite, deitada no sofá da casa dele, pensei em tudo. Em como minha vida inteira eu fui a sombra, a peça esquecida. E agora, ironicamente, descobria que sempre fui o centro do tabuleiro. Meu nome era a chave, minha destruição era o plano. As lágrimas molhavam meu rosto quando ouvi novamente passos no quintal. Levantei devagar, o coração disparado. Renato correu para a porta com um bastão na mão. Mas quando abrimos, não havia ninguém. Apenas um envelope novo, jogado contra a porta. Com as mãos trêmulas abri.
Lá dentro, havia apenas uma folha com uma frase escrita em letras vermelhas. A próxima fogueira não será de roupas. Será de carne. Meu corpo desabou. O cheiro do fogo antigo voltou a me invadir. A lembrança das roupas queimando, o calor no rosto, o riso escondido de Helena. Agora eles falavam de mim, da minha pele, do meu corpo. Renato me segurou antes que eu caísse. O bilhete tremia nas minhas mãos, manchado de vermelho. O inimigo estava mais perto do que nunca. E eu não sabia se teria forças para resistir à próxima jogada. Eu mal conseguia respirar depois de ler aquele bilhete. A próxima fogueira não será de roupas. Será de carne. As palavras dançavam diante dos meus olhos como labaredas vivas. Meus joelhos cederam. E se não fosse por Renato me segurar, eu teria desabado de vez. Aquela ameaça não era apenas simbólica. Era real. Eu sentia. O cheiro do tecido queimado, a lembrança da noite em que minha mãe incendiou minha vida inteira na calçada, tudo voltou como uma premonição cruel. Renato agarrou o bilhete com raiva. Isso não é só intimidação. Eles estão deixando claro o que vão fazer. Na manhã seguinte, a polícia reforçou a vigilância, mas o medo já estava entranhado em mim. Eu dormia aos pedaços, acordava em sobressaltos. O som do vento parecia o de passos. O estalo da madeira da casa soava como fósforos sendo riscados. Foi então que a bomba explodiu. Recebi a notícia de que minha mãe havia sido detida preventivamente. O delegado me chamou para a delegacia. Quando cheguei, vi Helena sentada algemada, com o rosto borrado de maquiagem e lágrimas. Minha mãe, ao lado dela, estava imóvel, como uma estátua de ódio. Você conseguiu o que queria, não é? Ela cuspiu as palavras quando me viu. Destruiu a sua família. Minha voz tremeu, mas não cedeu. Quem tentou me destruir foi você. Vocês usaram meu nome, me culparam, me queimaram viva em praça pública. Helena choramingava, tentando se defender. Eu não queria que fosse assim. Eles me pressionaram. Mãe, você disse que era a única saída. Mas minha mãe a silenciou com um olhar feroz. O amor doentio que tinha por ela se transformava em uma prisão. Eu percebi ali que Helena também era vítima, não inocente, mas moldada pela manipulação da nossa mãe. O delegado bateu na mesa. Basta. Temos provas suficientes para levar o caso adiante. Mas há algo que vocês precisam saber. Ele olhou diretamente para mim. Os documentos na conta em seu nome foram recuperados. Eles comprovam que o grupo não só aplicava golpes, mas também lavava dinheiro para empresários e políticos influentes. É por isso que você se tornou alvo. Se esses documentos viessem à tona, você seria o estupim de uma queda em cadeia. Meu corpo inteiro gelou. Era maior do que eu imaginava. Não era só sobre minha mãe e minha irmã. Era sobre um sistema inteiro que preferia me queimar viva a permitir que eu existisse como testemunha. Minha mãe se levantou, contida pelos policiais. Você não entende, menina. Você não sabe com quem está lidando. Eles não vão parar, nem mesmo quando eu não puder mais protegê-la. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos dela. Verdadeiro medo. Naquela noite, de volta à casa de Renato, decidi que não podia mais viver fugindo. Não podia esperar o próximo bilhete, o próximo vulto, a próxima fogueira. Eu precisava enfrentar. Fui até o delegado e disse: eu vou depor. Vou entregar tudo. Se o preço da verdade for a minha vida, que seja. Mas eu não vou morrer em silêncio. Ele me olhou com gravidade, mas também com respeito. Isso vai exigir coragem. E uma proteção que não posso garantir sozinha. Você entende, não é? Assenti. Pela primeira vez, minha voz não tremeu. Eu entendo. O julgamento foi marcado meses depois. Foram semanas de tensão, de esconderijo, de medo constante. Mas também foram semanas de reconstrução. Renato me ajudou a encontrar forças que eu não sabia que existiam. Eu, a sombra da família, agora me tornava luz em meio à escuridão da mentira. No tribunal, eu encarei minha mãe e Helena pela última vez. Minha irmã mal me olhava nos olhos, perdida em seu próprio abismo. Minha mãe, porém, me encarava com ódio puro, como se eu fosse a própria traição encarnada. Mas quando abri a boca para testemunhar, minha voz saiu firme, cortante, como nunca antes. A vida inteira me fizeram acreditar que eu era menos, que eu era uma sobra. Mas hoje, diante de todos, eu digo, eu não sou sombra de ninguém. Sou prova viva daquilo que tentaram esconder. E não importa o quanto queimem minhas roupas, meus restos, minha história, eu vou renascer das cinzas todas as vezes. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Pela primeira vez, eu me vi inteira. As condenações vieram. Helena foi sentenciada por fraude e associação criminosa. Minha mãe, por lavagem de dinheiro e cumplicidade. Mas o grupo maior, aqueles que estavam por trás, ainda era um inimigo oculto. Certa noite, após o julgamento, recebi mais uma mensagem anônima no celular. Você venceu essa batalha. Mas a guerra só começou. Nunca se esqueça, você ainda é a peça que falta. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que o perigo não havia acabado. Mas ao mesmo tempo, uma chama queimava dentro de mim. Eu não era mais a filha rejeitada. Eu era sobrevivente.
a voz que eles não conseguiram calar. E mesmo que novas sombras viessem, eu estava pronta para enfrentá-las. Porque depois de ser jogada no fogo e sobreviver, nada mais poderia me destruir. Foi assim que a história terminou, ou talvez tenha apenas começado. Porque a cada passo que dou, ainda sinto os olhos do inimigo sobre mim. Mas agora, não caminho mais com medo. Caminho com a certeza de que não sou mais a sombra. Sou a prova. Sou a chama que eles não conseguiram apagar.